Imagine embarcar no navio mais moderno, luxuoso e seguro que o mundo já havia visto. Um gigante de aço com mais de 269 metros de comprimento, construído para representar o auge da engenharia humana. Na noite de 14 de abril de 1912, mais de 2.000 pessoas acreditavam estar vivendo uma viagem inesquecível rumo aos Estados Unidos. Poucas horas depois, aquele sonho se transformaria em uma das maiores tragédias da história. Mas a pergunta permanece viva até hoje. O Titanic afundou apenas por causa de um iceberg? Ou existe algo muito maior escondido sob as águas do Atlântico? Mais de um século se passou desde o desastre. E ainda existem documentos, depoimentos e teorias que dividem especialistas. Alguns detalhes parecem simples coincidências. Outros levantam dúvidas que continuam sem respostas definitivas. Neste vídeo, você conhecerá a história completa do Titanic, desde sua construção até as hipóteses que fazem muita gente acreditar que nem tudo foi contado da maneira como realmente aconteceu. No início do século XX, a disputa entre as grandes companhias marítimas era intensa. Viajar de navio era o principal meio de atravessar o Oceano Atlântico. E cada empresa queria possuir a embarcação mais rápida, confortável e impressionante do planeta. Foi nesse cenário que nasceu o projeto do RMS Titanic, construído pelos estaleiros Harland & Wolff, em Belfast, na Irlanda do Norte. O Titanic fazia parte de uma classe de 3 navios gigantescos: Olympic, Titanic e Britannic. Seu objetivo não era apenas transportar passageiros, mas mostrar ao mundo que a tecnologia havia alcançado um novo patamar. O navio possuía elevadores elétricos, academia, piscina aquecida, banhos turcos, restaurantes sofisticados, biblioteca, quadra de squash e suítes comparáveis aos melhores hotéis da época. A imprensa descrevia o Titanic como um verdadeiro palácio flutuante. Embora nunca tenha sido oficialmente anunciado como impossível de afundar pela companhia, a fama de sua segurança se espalhou rapidamente. Seus 16 compartimentos estanques eram considerados uma inovação revolucionária. A ideia era que, caso parte do casco fosse danificada, os compartimentos impediriam a entrada de água para o restante da embarcação. No dia 10 de abril de 1912, milhares de pessoas acompanharam a partida do Titanic do porto de Southampton, na Inglaterra. O navio ainda faria escalas em Cherbourg, na França, e Queenstown, atual Cobb, na Irlanda, antes de seguir rumo a Nova York. A bordo estavam empresários milionários, imigrantes em busca de uma nova vida, funcionários, músicos, crianças e famílias inteiras. Nos primeiros dias de viagem, tudo parecia perfeito. O mar estava calmo. Os passageiros aproveitavam bailes, jantares luxuosos e caminhadas pelo convés. Enquanto isso, a tripulação mantinha uma rotina rigorosa para garantir que tudo funcionasse sem problemas. Mas, longe dos olhos da maioria, mensagens de rádio começaram a chegar informando sobre uma grande quantidade de icebergs na rota prevista. Esses avisos foram enviados por diferentes navios que navegavam pela mesma região. Alguns operadores registraram as mensagens, enquanto outras acabaram não recebendo a atenção necessária. Naquela época, o sistema de rádio ainda era relativamente novo, e sua principal função era transmitir mensagens particulares dos passageiros, além de informações de navegação. Na noite de 14 de abril, a temperatura caiu rapidamente. O oceano estava tão calmo que não havia ondas quebrando contra a base dos icebergs, algo que normalmente ajudava os vigias a identificá-los à distância. Para piorar, a lua praticamente não iluminava o horizonte, tornando a visibilidade ainda mais difícil.
Às 23h40, os vigias finalmente avistaram uma enorme massa escura diretamente à frente do navio. O alerta foi enviado imediatamente para a ponte de comando. O primeiro oficial ordenou uma manobra brusca para desviar e acionou a reversão parcial das máquinas. A tentativa evitou uma colisão frontal, mas fez com que o lado direito do casco raspasse contra o iceberg durante vários segundos. O impacto foi surpreendentemente discreto. Muitos passageiros sentiram apenas uma leve vibração. Alguns continuaram jogando cartas, outros voltaram a dormir sem imaginar que, abaixo da linha da água, placas de aço haviam sido deformadas e rebites começaram a se romper. Pequenas aberturas surgiram ao longo do casco, permitindo que milhares de litros de água invadissem os compartimentos inferiores. O projetista Thomas Andrews rapidamente percebeu a gravidade da situação. Após analisar os danos, concluiu que 5 compartimentos haviam sido comprometidos. O Titanic suportava o alagamento de até 4. Com 5 inundados, o destino do navio já estava praticamente definido. Restavam poucas horas antes que desaparecesse completamente sob as águas geladas. Enquanto parte da tripulação tentava controlar o pânico, outro problema se tornava evidente. O Titanic levava apenas 20 botes salva-vidas, suficientes para pouco mais da metade das pessoas a bordo. A legislação britânica da época não exigia mais do que isso, pois era baseada em navios muito menores. A confiança na segurança da embarcação também contribuiu para que ninguém imaginasse uma evacuação completa. Os primeiros botes partiram com diversos lugares vazios. Muitos passageiros simplesmente não acreditavam que o navio pudesse afundar. Outros preferiam permanecer em um ambiente iluminado e aparentemente seguro do que entrar em pequenos barcos de madeira no meio do Atlântico durante a madrugada. Conforme a inclinação aumentava, a realidade tornou-se impossível de ignorar. A banda do Titanic continuou tocando para tentar manter a calma entre os passageiros. Famílias foram separadas. Crianças eram colocadas nos botes, enquanto pais permaneciam no convés, conscientes de que talvez nunca mais voltassem a vê-las. Às 2h20 da madrugada do dia 15 de abril de 1912, a enorme estrutura finalmente não resistiu. A parte dianteira desapareceu sob a água, a popa ergueu-se em direção ao céu e pouco depois, o navio desapareceu completamente no oceano. Mais de 1.500 pessoas perderam a vida, principalmente por causa da hipotermia provocada pelas águas próximas de 0 grau. O navio Carpathia recebeu os pedidos de socorro e navegou em velocidade máxima até o local do desastre. Quando chegou, encontrou apenas os sobreviventes que estavam nos botes salva-vidas. O silêncio do oceano escondia uma tragédia que marcaria a história para sempre. Décadas depois, novas perguntas começaram a surgir. Pesquisadores descobriram evidências de que um incêndio havia atingido um dos depósitos de carvão dias antes da partida. Alguns especialistas acreditam que o calor intenso pode ter enfraquecido parte da estrutura metálica do casco. Outros afirmam que o incêndio era relativamente comum em navios movidos a carvão e não teria sido decisivo para o desastre. Outra teoria bastante conhecida afirma que o Titanic teria sido trocado pelo Olympic para que a companhia recebesse um seguro milionário. Apesar de popular entre os defensores de conspirações, essa hipótese nunca encontrou provas sólidas. A maioria dos historiadores considera praticamente impossível que uma operação dessa magnitude passasse despercebida. Em 1985, após mais de 7 décadas de buscas, uma expedição liderada por Robert Ballard encontrou finalmente os destroços do Titanic a quase 4.000 metros de profundidade. As imagens revelaram que o navio estava partido em 2 grandes seções,
cercado por milhares de objetos espalhados pelo fundo do mar. Desde então, diversas expedições mostraram que bactérias marinhas estão consumindo lentamente a estrutura metálica. Especialistas acreditam que, dentro de algumas décadas, grande parte do Titanic poderá desaparecer completamente, restando apenas fragmentos de uma história que continua fascinando milhões de pessoas. Talvez o maior mistério do Titanic não seja descobrir exatamente por que ele afundou, mas entender como uma combinação de confiança excessiva, decisões humanas, limitações tecnológicas e forças da natureza foi capaz de transformar o navio mais famoso do mundo em um símbolo eterno da fragilidade humana. E enquanto seus destroços permanecem escondidos nas profundezas do Atlântico, uma pergunta continua ecoando. Será que algum segredo ainda repousa ao lado do gigante de aço que nunca deveria ter afundado? Mais de um século depois, o Titanic continua guardando segredos nas profundezas do Oceano Atlântico. O iceberg pode ter sido apenas o capítulo final de uma sequência de decisões, falhas e circunstâncias que mudaram a história para sempre. Talvez nunca descubramos toda a verdade sobre aquela noite de abril de 1912. Mas uma coisa é certa: enquanto seus destroços permanecerem no fundo do mar, o Titanic continuará despertando perguntas que desafiam o tempo. E você, acredita que tudo foi apenas um acidente? Ou existe algo que ainda não foi revelado? Deixe sua opinião nos comentários e se você gosta de mistérios, histórias reais e acontecimentos que marcaram a humanidade, inscreva-se no Origem Oculta para não perder os próximos vídeos. Até o próximo mistério.